Queria compartilhar o seu coração alguma coisa de quarta também junto. Queria que você abrisse sua Bíblia em Malaquias 3:13. Malaquias 3:13. O tema dessa mensagem é Olhe para Cristo. Amém? Malaquias 3:13. Nós te amamos, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai, e entendemos que a Tua Palavra é o caminho, é a verdade, é a vida. Tua Palavra nos cura, nos transforma, ela é como uma espada de dois lados, Pai, a qual divide junto a medula, a alma e espírito, é apta para discernir as intenções, os pensamentos do coração humano, Pai. Senhor, eu não sei como cada alma chegou a este lugar nessa noite, Pai, mas eu entendo, Senhor, que nós entramos aqui primeiramente para Te adorar, porque o Senhor merece toda a adoração, mas também entendemos que a Tua Palavra, ela nos cura, Pai, a Tua Palavra, ela nos transforma, Pai. Viemos aqui, Senhor, para ser moldados e sair daqui uma pessoa melhor, Pai, para a nossa esposa, para o cônjuge, para os filhos, para aquele que está no trabalho conosco, para a sociedade, Pai. E então nós Te pedimos nessa noite, dá-nos a compreensão para que entendamos o que o Senhor deseja, fala conosco e possamos aplicar aonde o Senhor deseja. Em nome de Jesus, Espírito Santo, pedimos que o mesmo Espírito Santo que conduziu este livro, Pai, esta carta, conduziu Paulo, os apóstolos, que esteja aqui conduzindo o nosso coração para entender a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Malaquias 3:13. Se tem algum visitante, você seja muito bem-vindo, amém? O Senhor ama a sua vida e sinta-se amado neste lugar, amém? O pastor Israel hoje está um pouco gripado, né, irmão? Tem alguns irmãos aí que se griparam também, né? Em nome de Jesus, não repreender essas enfermidades, é por terra, amém? Malaquias 3:13. A palavra de Deus diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizem: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, queridos? Havia dois grupos de pessoa aqui que o Senhor estava falando. O primeiro grupo estava dentro da casa de Deus e o segundo grupo também estava dentro da casa de Deus. Dois grupos. Mas é interessante porque há uma diferença nesses dois grupos de pessoas, porque os dois serviam a Deus também, mas um estava servindo olhando para fora e o outro grupo servia ao Senhor olhando para cima. E é interessante, querido, porque havia dois olhares aqui. Um olhar na vertical e o outro olhar na horizontal. Ou seja, aquele grupo que estava olhando na horizontal estava olhando para fora, e o grupo que estava olhando na vertical estava olhando para o Senhor, estava servindo ao Senhor com zelo, temendo ao Senhor, amando ao Senhor, reverenciando Ele e olhando para Cristo. E muitos de nós hoje, amados, estamos dentro da igreja, mas desviados, e isso é consequência da nossa ótica. Estamos dentro do templo, mas os nossos olhos estão na horizontal. Isso é um grande problema em nós, irmãos, porque
nós começamos a servir o Senhor, começamos a nos envolver, começamos a entrar em relacionamentos mais profundos, nos aprofundar dentro da igreja, e em momentos que acontecem algumas situações adversas, nós abandonamos tudo e saímos dos caminhos. E isso é um grande problema que a sociedade enfrenta hoje. Muitas igrejas hoje no Brasil estão assim, porque muitos de nós entramos na igreja, mas não olhamos para cima. Entramos na igreja e olhamos à horizontal, olhamos para os nossos irmãos do lado. E eu queria que você visse um vídeo que eu compartilhei quarta-feira. Muitos estavam aqui, outros não estavam. Se você viu, você vai ver de novo. Eu queria que o Dudu colocasse aqui para mim, por favor. Bem, queridos, e o Senhor me trazia essa palavra. Desde essa semana o Senhor tem falado comigo sobre como estão nossos olhos, sabe? E o Senhor me lembrava durante essa semana desse vídeo. Eu ministrei uma mensagem quarta, um pouco parecida, mas é interessante, querido, porque Jesus, no momento que os discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus, algumas ambições entre eles, o Senhor chama uma criança e põe no meio e dizem: olha, tornem-se como essa criança, senão vocês não vão ter acesso ao reino dos céus, vocês não vão ser participantes do reino de Deus. E no próximo capítulo de Mateus 18, Jesus novamente, as crianças tentam entrar no meio deles, e eles afastam as crianças, ou seja, a inocência queria entrar novamente no meio deles, mas eles afastam. E Jesus novamente diz: tornem-se como essa criança, senão vocês não vão ter acesso ao reino de Deus. E é interessante, querido, porque nesse vídeo nós olhamos que a criança, ela não atentou para a deficiência da outra criança, amém? Ela não olha aquela deficiência, mas sim porque ela tem um coração puro, ou seja, não tem maldade nenhuma no coração daquela criança. Aquela criança, ela é aquela criança que, se hoje tiver um atrito, tiver um desafio com outra criança, logo ela perdoa e logo ela volta a se relacionar com ela, porque ela sabe a importância que ela tem. E o Senhor trazia isso ao meu coração. O nosso grande problema hoje é que quando nós chegamos nos momentos dos desafios dentro de nossos relacionamentos, nós abortamos os frutos. Quando descobrimos os defeitos, as falhas dos nossos irmãos, nós abraçamos elas e não andamos para lugar nenhum, ficamos travados. E é interessante porque
Há uma porção de graça sobre a sua vida e a minha que o Senhor confiou. E quando nós abraçamos o defeito de nossos irmãos, nós travamos eles também. Porque nós não liberamos a porção de graça que temos sobre nossas vidas para eles. E nós precisamos vigiar muito com isso, queridos, porque isso aqui está dentro da igreja, não está mais lá fora, está dentro da igreja. E o Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Amém? Para que quando Ele voltar e encontrar, Ele encontre uma igreja sadia, uma igreja pura, uma igreja como a de Atos, que estava unida, partia o pão, amava um ao outro, tudo que eles tinham eles depositavam aos pés dos apóstolos, porque não havia ambição em seus corações. Mas muitos de nós nesses dias nosso coração tem se encontrado dessa forma. Nós olhamos para a horizontal, e aí é o problema, porque nós vamos travar, nós vamos ver que o irmão tem falha, que o irmão tem erro, como nós temos. Amém? E nós sabemos que perfeito somente Cristo é perfeito, somente Jesus foi perfeito. E essa é a chave, irmão. Quando nós entendemos que os desafios, que os atritos são para nos forjar, são chaves na mão do Senhor, para que nós construímos relacionamentos sólidos, relacionamentos profundos, aí nós teremos uma igreja plena, uma noiva plena. Amém? Uma noiva que não tem falta de nada, que ama um ao outro, uma noiva que cresce espiritualmente. E nós precisamos alcançar essa amplitude, a qual o Senhor Jesus em todo momento falava com eles, a todo tempo. Amém? E naquele momento havia dois grupos de pessoas em Malaquias: aquele que estava olhando para os céus, olhando para o Senhor, e aquele que estava olhando para os lados, olhando para fora. Onde tem estado os teus olhos nesses dias? Para quem você tem olhado nesses dias? Você tem olhado para pessoas, irmão? Se você tem olhado para pessoas, por favor, desfoque teus olhos das pessoas, abrace ela, ame ela, não olhe pelo defeito. Amém? Caminhe com ela e entenda que os atritos é para nos forjar. Aleluia! Glória a Deus! Interessante o que o escritor de Hebreus fala, Hebreus 12:1. Abre para mim aí, Dudu, por favor. Hebreus 12:1. Diz assim, Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando aonde? Horizontal? Não, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, daquilo que estavam fazendo com ele. Está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olhem para Cristo. Amém? Esse é o segredo, irmão. Queridos, não tem uma fórmula mágica. O pastor Israel, eu, um dos ministros, vim aqui ensinar você, não. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para Ele que você não se frustra. Amém? Olhe para Ele que você vai continuar caminhando, mesmo em dias difíceis, em dias maus, mesmo em momentos de perseguições, momentos em que você percebe, como diz o salmista Davi, até aquele que estava comigo na mesa me traiu. Olhe para Ele. Amém, querido? E nós estamos muitas vezes nos frustrando, muitas vezes nos esmorecendo, muitas vezes parando de caminhar com o Senhor porque olhamos para o lado. Isso não vale só na igreja, dentro de nossa casa, irmão.
Ontem foi interessante que o Júlio fez uma dinâmica aqui, a Deise. Eles deram esse papelzinho pra gente em casa. Escreva 10 qualidades do seu cônjuge. Quando você tiver um atrito, olhe para as qualidades. E por que nós não fizemos assim? Amém? Lá no nosso trabalho também, dentro da igreja, os ambientes que você está, precisamos ter isso em nossas vidas. Amém? E é interessante, querido, eu gosto muito de Paulo. Lá em Atos 13, olha o que acontece com João Marcos. Para mim isso aqui é um grande exemplo, irmão. O que Paulo viveu, o que Paulo passou. Em Atos 13, 4, a palavra de Deus, ela fala que Paulo parte em missão. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, navegaram para Chipre, chegaram em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos o seguia para auxiliar. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pérgia, que fica na Panfilha. Então João Marcos o regressou a Jerusalém. Interessante. Marcos inicia com eles a viagem, depois Marcos abandona a viagem. E é interessante, queridos, porque a palavra de Deus fala em Atos 15, olha só, Atos 15, 35. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros irmãos pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Passados alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades. Marcos não estava, tá bom? Nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhasse. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhar até o fim da missão. Por esse motivo tiveram desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé levou Marcos para Chipre e Paulo, Silas por outro lado. Olha só, irmãos, Marcos inicia a caminhada com Paulo, inicia uma missão com Paulo. E Paulo, irmão, era um homem espiritual, era um homem que buscava o Senhor, que amava o Senhor, que temia o Senhor. E Marcos inicia aquela caminhada, talvez Marcos em momento imaturo. E logo na frente a Bíblia diz que Barnabé tinha pedido para que Marcos voltasse, e eles discutem entre eles. Mas é interessante, e olha só o que acontece lá em 2 Timóteo 4, lá na frente, 2 Timóteo 4, no 9. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: procura vir a meu encontro o mais depressa possível. Demas amou mais o mundo secular, me abandonou, foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Timóteo, toma Marcos e traze contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Amém, irmãos? Isso aqui é muito profundo, queridos, porque os olhos de Paulo estavam no alvo. Amém? Não estavam na horizontal. Paulo esqueceu daquilo que tinha acontecido lá atrás, esqueceu que Marcos estava em um momento imaturo e abandonou eles, esqueceu que Barnabé, houve uma discussão, foi para um lado, eles foram para o outro. Paulo diz agora: ei, traz contigo, cara, eu preciso de Marcos, eu sei o quão ele é importante na minha vida. Há uma porção de graça sobre a vida de Marcos que eu preciso aqui neste lugar, neste momento. E por que nós, irmãos, não estamos com esse coração nesses dias? Por que nossos olhos estão tão contaminados? Por que nós estamos, qualquer atrito, qualquer fagulha, abandonamos? Não caminhamos lado a lado mais? Por que estamos assim, irmão? Mateus 6:22 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se a luz que há em ti é treva, que grande trevas serão. O estado que meu coração se encontra hoje está sendo determinado pela forma que estou enxergando aquilo que está diante dos meus olhos. Eu não sei como seu coração se encontra hoje. Sabe, é interessante que Jesus, em um momento que ele está caminhando, os fariseus estão ali discutindo e argumentando, colocando diversas opiniões alheias. Jesus olha assim: cara, vocês são semelhantes ao sepulcro caiado, ao túmulo bem pintadinho, bem bonitinho, que por dentro está cheio de coisas ruins. Como está seu coração, irmão? Como está essa terra aí? Você está produzindo 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1 ou nada? Seus frutos estão sendo abortados. É interessante, irmão, porque dentro da agricultura, quando os frutos estão amadurecendo, às vezes pega uma peste, sabe? E acaba com os frutos, cai tudo do pé. E a peste é terrível. Quando a peste pega a árvore, ela destrói a árvore, ela destrói os frutos daquela árvore. Será que nossos corações talvez não tenham alguma peste que precisa ser curada? Talvez amargura, talvez mágoas, talvez algum ressentimento. Talvez você tenha enterrado pessoas dentro de você nesses dias, ou nos últimos, talvez nos últimos anos, eu não sei, irmão. Nosso Senhor me conduzia para liberar isso nessa noite. E nossos olhos precisam ser purificados, precisam ser tocados nessa noite, para que nosso coração seja transformado. Amém? Glória a Deus. Quando meus olhos estão na vertical, olhando para Ele, meu coração se torna puro, me torna uma pessoa humilde. Jesus disse: aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso em vossas almas. Cara, tem gente que não encontra descanso em nada, que está sempre perturbado, sempre em turbulência, porque não está olhando para Ele. Aprenda de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso em vossa alma. Amém? E quando olhamos para o alvo, irmão, olhamos para a vertical, para Ele, nós falamos menos. O coração manifesta gratidão. Em tudo eu sou grato. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. Paro de murmurar, de ser reclamão. Começo a enxergar as adversidades e os desafios como uma chave na mão de Deus, para mim exercer o que está no coração dele, como aconteceu com José. E nós sabemos a história de José, irmãos. José cresce naquela situação com seus irmãos, odiando ele, tendo um sonho a qual o Senhor colocou na vida dele, aquele sonho que iria se manifestar lá na frente. Seus irmãos vendem ele ao Egito. Primeiro um tenta matar, daí todos tentam matar. Um dos irmãos diz: não, nós não vamos matar ele, então vende, vai para o Egito, sofre lá naquele lugar como escravo. Depois ele entra trabalhando para o rei do Egito. Depois ele vai preso, e depois ele sofre lá na prisão, porque fizeram uma promessa e não cumpriram para ele. Acusações da mulher de Faraó. Depois ele vai para o palácio. Aí lá na frente, irmãos, ele tem um encontro com aquelas pessoas. Interessante o que acontece em Gênesis 45, 1. Diz assim: José, não podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazer sair daqui todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam. Também a casa de Faraó disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E eles chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não se entristeçam, não se irritem contra vós mesmos. Olha o coração do Senhor, irmãos. Não se irritem contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui.
porque para a conservação da vida de vocês, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Olha o entendimento dele. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Amém? Ou seja, as adversidades, ele entendeu que era uma chave na mão de Deus, para o Senhor confiar algo lá na frente na mão dele, e ajudar aqueles que um dia tiveram, foram um objeto, uma chave de frustração talvez na vida dele. Amém, irmão? E nós precisamos ter esse entendimento em nossas vidas, que há situações que têm acontecido em nosso meio, que são chaves na mão do Senhor, para o Senhor confiar algo lá na frente em nossas vidas. Sabe, irmãos, muitas vezes nós passamos por dias difíceis, passamos por momentos maus, mas a nossa ótica está aqui, ó. Não estamos olhando para o alvo. Por isso que nós nos decepcionamos, desmasiamos, como diz a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos dar o coração de José. Amém? É interessante, eu não vou me atentar muito aqui, mas quando nós lemos as cartas de Paulo, você lê a carta de Romanos, problemas na igreja. Você lê a carta de Coríntios, 1 Coríntios, problema na igreja. 2 Coríntios, problema na igreja. Colossenses, problema na igreja. Efésios, problema na igreja. Todas as cartas têm problemas na igreja, irmão. Tem problemas um com o outro, alguma situação ou outra. Mas Paulo continua investindo na igreja. O que eu quero que você entenda? O Senhor continua investindo em sua noiva. E por que você não entende? Em todas as igrejas, Paulo instruía a olharem para Cristo, para o alvo. Quando Paulo conversa com Timóteo, manda a carta dizendo: Timóteo, não te encorajo, reavives o dom que há em ti. Cara, volta a exercer o que está sobre a tua vida, fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu não sei o que tinha acontecido com Timóteo, mas ele tinha olhado para o horizonte. E o Senhor, naquele momento, no meio de Paulo, encoraja Timóteo. E é interessante, querido, porque olha o que Paulo vive com o Senhor, porque ele olha para o alvo, ele olha na visão vertical. Lá em 2 Coríntios 12:1, olha isso. A palavra de Deus diz: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não entendo exatamente. Deus o sabe, mas sei que esse homem, se socorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, a qual não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Olha o que Paulo estava enxergando, irmão. Olha o que Paulo estava vivendo, irmão, porque ele olhava para o alvo que era Cristo. E nós precisamos ter experiências com o Senhor, viver algo profundo com o Senhor. E só vai acontecer quando você tirar teus olhos da terra, quando você parar de olhar para aquele que está ao seu lado, olhar para o defeito do seu irmão que está ao seu lado, abraçar o defeito dele, em vez de abraçar, cooperar, ser um cooperador como Paulo, encorajador, investindo na vida dele mesmo. Amém? E nós precisamos ser batizados nessa noite com essa palavra, nossos olhos nessa noite ser tocados como aquele cego Bartimeu. Eu oro para que haja homens e mulheres nessa noite desesperados que digam: Senhor, toque meus olhos, Senhor, eis-me aqui, tenha compaixão de mim, filho de Davi. Precisamos, irmãos, que nossos olhos sejam tocados nessa noite. Precisamos que o Senhor
lá naquele dia, possa olhar para nós e dizer: venha comigo, meu amado, venha gozar do meu reino, como o Senhor diz em sua palavra. Amém? Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros: Senhor, o Senhor atentava e ouvia. Preste atenção nisso, irmão. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém, queridos? Que eu e você não sejamos esse grupo que está dentro da igreja olhando para o lado, servindo a Deus. Que nós não venhamos cair na mesma armadilha que Asaf caiu em Salmo 73. Um homem que servia o Senhor, amava o Senhor, de repente ele olha para o lado também e ele diz: os meus pés quase se resvalaram. Amém? Eu queria deixar essa palavra no seu coração nessa noite, que você possa ser tocado nessa noite, que nossos olhos possam ser curados nessa noite. Se o Senhor precisa mexer dentro da sua casa, talvez você está com sua ótica já totalmente comprometida. Lá no seu trabalho você só enxerga defeito, só enxerga falha, ou dentro da igreja. Por favor, esta é a noite. Esta é a noite de ser curado. Amém? Convido você a se colocar de pé.